Oi, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer esse bolo sabor brigadeiro que fica super recheado e uma delícia. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. E para começar a nossa receita, eu vou começar aqui pelo recheio, então eu vou fazer um brigadeiro tradicional. E aqui na panela eu vou colocar 2 caixinhas de leite condensado. Lembrando que as quantidades de todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E eu estou fazendo, esse brigadeiro com 2 caixinhas de leite condensado porque eu estou dobrando a receita, já que as 2 camadas do meu bolo serão recheadas com esse recheio, tá? Com o brigadeiro. Feito isso, agora eu vou adicionar o chocolate em pó 50%, tá? Se você quiser, pode usar o chocolate 70% ou até mesmo cacau. Eu até prefiro porque a gente usa o cacau uma quantidade bem menor, né? E ele deixa com uma cor bem bonita, tá? E um sabor também bem acentuado assim de chocolate. Mas hoje eu tô usando aqui o chocolate 50% cacau. Tô peneirando ele aqui para facilitar na hora de misturar o chocolate aqui no leite condensado e evitar, de ficar aquelas pelotinhas de chocolate no meio do brigadeiro, tá? Então aqui, gente, com o chocolate já peneirado, eu vou misturar esses 2 ingredientes muito bem, justamente pelo que eu disse, para evitar de dar aquelas bolinhas do brigadeiro e eu ter um resultado aqui de um brigadeiro bem lisinho e brilhante. Prontinho, gente, misturado aqui muito bem esses 2 primeiros ingredientes. Agora eu vou adicionar o chocolate, tô usando chocolate nobre, tá? E também vou adicionar o creme de leite. Agora, antes de ligar o fogo para começar a cozinhar o brigadeiro, eu vou misturar muito bem os ingredientes. Prontinho, feito isso, agora eu vou ligar o fogo, vou começar a cozinhar nesse brigadeiro aqui em fogo médio e assim que levantar a fervura eu vou diminuir o fogo, tá? E finalizar o cozimento desse brigadeiro lentamente, porque daí eu vou ter um brigadeiro lisinho e com um brilho maravilhoso. E depois de 15 minutos aqui cozinhando, tá em fogo médio, o brigadeiro ele começou a ferver. E agora eu vou diminuir aqui, vou abaixar o fogo e continuar cozinhando esse brigadeiro lentamente, tá? Então eu vou chegar aqui no ponto de brigadeiro para recheio e daí eu falo para vocês o tempo que eu gastei no total para chegar no ponto certinho. E depois de ter cozinhado por mais 5 minutinhos, o brigadeiro chega nesse ponto aqui. Olha o brilho desse brigadeiro. E para ver o ponto certinho, você pega um pouco do brigadeiro, e joga sobre ele mesmo e ele vai fazendo aqueles montinhos que demoram a se desfazer. E também ele cai em blocos aqui da espátula, tá? Então esse aqui é o ponto perfeito para um brigadeiro, para recheio, que vai ficar bem cremoso e consistente ao mesmo tempo, tá? Não vai vazar do bolo. Então no total eu cozinhei esse brigadeiro por mais ou menos 20 minutos, tá? Lembrando que esse tempo ele pode variar de acordo com a panela que você estiver usando e também a marca dos ingredientes. Agora eu vou desligar o fogo e vou transferir esse brigadeiro para um refratário, cobrir com plástico em contato para não criar uma nata e vou deixar ele esfriando totalmente antes de usar. Partindo então agora para nossa massa, eu vou fazer uma massa de chocolate aerada. Essa massa ela não vai óleo nem margarina, mas se você quiser pode substituir essa massa pela massa base feita com óleo ou pela massa base amanteigada, tá? Daí é só saborizar com o chocolate em pó 50% ou cacau, enfim. Você pode escolher a massa que você prefere, e fazer a saborização. Lembrando que a massa vai depender do seu objetivo, tá?
Porque se for um bolinho que vai ficar refrigerado, eu indico fazer ou a massa aerada ou a massa feita com óleo. Mas se for um bolo de aniversário que vai ficar exposto ali na mesa, né, antes de ser servido ali para os convidados, aí você pode usar também a massa amanteigada, tá? Então vai depender aí do seu objetivo para você fazer a escolha da massa. Então vou começar aqui batendo os ovos com açúcar para fazer uma espuminha bem volumosa e esbranquiçada, tá? E essa espuminha, gente, é o que vai dar uma estrutura pro bolo e também é que vai dar maciez e deixar esse bolo bem fofinho. Então é muito importante fazer bem feita essa primeira etapa, tá? Porque é isso que vai deixar o nosso bolo com aquele aspecto bem fofinho. Então vou começar aqui batendo esses dois ingredientes por exatos 10 minutos em velocidade média. Prontinho, e depois de ter batido por exatos 10 minutinhos, a espuma fica assim, bem volumosa, tá esbranquiçada. E agora nós vamos adicionar água. Se você quiser, pode adicionar junto aqui a água 2 colheres de sopa de óleo ou 1 colher de sopa rasa, tá, de margarina. Aí você leva ao micro-ondas, aquece por uns 15 segundos e adiciona aqui na massa, tá? Eu vou fazer a massa tradicional, que não vai óleo nem margarina, ela não tem gordura, tá? E daí tem essas opções aí para vocês também. Vou adicionar essa água em velocidade baixa, batendo em velocidade baixa. E assim que eu terminar de adicionar água, eu já desligo a batedeira e não deixo essa água batendo, tá? Pra gente não perder o ar que a gente conseguiu aqui nessa primeira etapa, batendo muito bem os ovos com o açúcar. Então, vamos lá. Prontinho, a água já foi adicionada, é bem rapidinho mesmo. Como eu disse, eu não posso deixar essa água aqui batendo por muito tempo. E agora nós vamos finalizar essa massa adicionando os secos da receita. E essa terceira etapa nós vamos fazer ela à mão, tá? Acrescentando secos e misturando ali com a ajuda de um fouet. Então aqui eu tenho farinha, chocolate em pó e fermento. Vou começar peneirando a farinha de trigo. Essa farinha a gente vai adicionando ela aos poucos, tá? De 2 em 2 colheres de sopa por vez, para que eu não coloque muita farinha e acabe perdendo aqui o ar que a gente conseguiu também ali na primeira etapa. Essa massa ela é um pouco mais delicada, tá? Então tem que tomar esses cuidados para você conseguir uma massa bem fofinha. Então, peneirada aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo, eu venho com auxílio de um fouet e vou misturando lentamente, levemente, né, de baixo para cima, com cuidado para também não perder o ar da massa. Repito o processo novamente e faço isso até acabar toda a farinha. Feito isso, eu faço o mesmo aqui com o chocolate em pó, tá? Vou peneirar todo o chocolate, como é uma quantidade menor, eu posso adicioná-lo de uma vez. Então, peneira aqui muito bem e torna a misturar com cuidado aqui esse chocolate. Prontinho, e para finalizar eu adiciono o fermento em pó químico e torno a misturar. E agora com a nossa massa de chocolate aerada pronta, né? Eu vou transferir essa massa para a nossa forminha. Então aqui eu tenho uma forminha que ela tem 20 por 15 por 10 de altura. Eu untei e enfarinhei essa forminha com margarina e farinha de trigo, mas você pode usar o desmoldante da sua preferência. Agora eu vou despejar a minha massa na forminha. Prontinho, lembrando que
essa quantidade de massa que eu fiz para esse tamanho de forma, a massa vai crescer até a metade da forma, tá? Que é o que eu quero. Porque ela vai ficar com mais ou menos 5, 6 centímetros de altura. E depois que eu montar o bolinho, colocar ali as 2 camadas de recheio, o bolinho vai ficar com uma altura de 8 a 10 centímetros, que é o total aqui da altura da forma, tá? E pra mim é uma altura ideal aí para bolo de aniversário ou bolo de vitrine. E agora, gente, eu vou levar essa massa para assar em forno aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutinhos. Mas se você tiver dúvida, faça o teste do palito. Se o palito sair limpo, a sua massa já está pronta. Então o bolinho já assou, já esfriou, tá, gente? Cortei ele aqui em 3 partes e agora nós vamos começar a montagem do bolinho. Aqui na forma que eu assei o bolo, eu já forrei com plástico para alimentos e agora a montagem é simples, tá? Uma camada de massa, uma camada de recheio e assim por diante até finalizar a massa e recheio. E molhar bastante essa massa com uma caldinha que eu fiz. Essa caldinha aqui é uma caldinha de água com leite condensado e achocolatado, tá? Mas você pode usar a caldinha da sua preferência. No último vídeo que eu postei aqui no canal de bolo recheado, eu fiz um bolo prestígio e molhei esse bolo com uma caldinha de água e açúcar, tá? E além dessas 2 caldinhas, tem várias outras que você pode usar. E antes de começar aqui a nossa montagem, eu quero mostrar para vocês o resultado do nosso recheio, tá? Do nosso brigadeiro. Então aqui, gente, ele já está totalmente frio, tá? E ele fica um brigadeiro super cremoso e, como eu disse para vocês, né, consistente ao mesmo tempo, tá? Então é um brigadeiro que você pode usar com tranquilidade, que não vai vazar do seu bolo e ele é super cremoso. Olha o brilho desse brigadeiro, gente, ele fica perfeito, tá? Façam ele que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então agora, gente, vamos começar, né, de fato a nossa montagem do bolinho, que é super simples e não tem segredo. Então aqui com minha forminha já forrada, eu vou colocar a primeira camada de massa. E agora em seguida eu venho molhando a minha massa com a caldinha que eu falei pra vocês, né? De leite condensado com água e achocolatado. Feito isso, agora eu vou colocar o nosso brigadeiro tradicional, super cremoso, né? Com brilho maravilhoso. Prontinho, e agora com a ajuda de uma colher eu vou acertando esse brigadeiro, tá? Se vocês quiserem, pode colocar esse brigadeiro em uma manga de confeitar e aplicar no bolinho, que fica mais fácil, tá? Prontinho, coloquei aqui nossa primeira camada de recheio e agora eu venho com a segunda camada de massa. Rego essa camada de massa com a caldinha. E venho com a minha segunda camada de recheio. Acerta essa camada de recheio também com as costas aqui da colher. E feito isso, eu venho com a minha última camada de massa e rego muito bem. Feito isso, agora eu vou fechar o bolo, né, com o plástico que eu forrei aqui a forminha. E agora eu levo esse bolinho para gelar por no mínimo 4 horas na geladeira ou 2 horas no congelador.
Depois de bem geladinho, eu volto aqui pra finalizar esse bolinho com vocês. Então, gente, o bolinho já gelou e agora eu vou desenformar esse bolinho aqui nessa bandeja. Essa bandeja é número 4, mas essa numeração ela varia muito aí de fabricante, tá? Então, vou desenformar o bolinho e daí a gente vai dar continuidade, né, à receita e fazer a finalização dele. Uma decoração super simples e fácil de fazer. E com o bolinho aqui já na bandeja, eu vou aplicar uma fina camada de chantilly de chocolate. Eu bati o chantilly tradicional e acrescentei 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau, tá? E eu bati 300 ml de chantilly. Eu gosto mais de usar o chantilly já de chocolate, porque ele fica com uma cor mais intensa e um sabor também mais intenso de chocolate. Mas como eu não tinha hoje, né? Daí eu bati aqui com o chocolate em pó 50% cacau e também fica muito bom, tá? Então vou aplicar aqui uma fina camada de chantilly. Gente, esse é o resultado do nosso bolinho sabor brigadeiro. E essa decoração é super fácil e rápida, né, de fazer. E agora, é claro, eu vou cortar uma fatia desse bolinho para mostrar para vocês o resultado, né? E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!